Nigéria, 1969. Um ano marcado por violência, destruição e dor. A guerra civil da Nigéria dividia o país, deixando milhões de vítimas. Mas em meio a esse caos, aconteceu algo inimaginável. O futebol trouxe uma pausa para a guerra, e não foi qualquer jogador. Foi o rei do futebol, Pelé. Prepare-se para conhecer a história de como o maior jogador de todos os tempos fez o impossível. Parou uma guerra. Seja bem-vindo ao Histórias do Futebol. Aqui, relembramos os momentos mais marcantes, curiosos e emocionantes do esporte mais amado do mundo. Se você é apaixonado por futebol e quer ouvir histórias que poucos conhecem, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos explorar o impacto do futebol além dos campos. A Guerra de Biafra foi um dos conflitos mais sangrentos do século XX. Entre 1967 e 1970, a Nigéria enfrentou uma guerra civil devastadora. De um lado, o governo central. Do outro, a região separatista de Biafra, que lutava por independência. Milhões de pessoas morreram, muitas delas vítimas de fome e doenças. O país estava mergulhado em um cenário de caos. Mas em fevereiro de 1969, algo diferente aconteceu. O Santos Futebol Clube, liderado por Pelé, estava em uma turnê pela África, e uma de suas paradas era a Nigéria. O que ninguém imaginava é que esse jogo teria um impacto muito maior do que apenas um placar. Em uma época em que o futebol brasileiro era sinônimo de magia, o Santos viajava pelo mundo exibindo o talento de Pelé e seus companheiros. Quando o time chegou à Nigéria, eles foram recebidos como heróis. A expectativa era enorme. Afinal, não era todo dia que o maior jogador da história visitava um país. Mas a situação era complicada. O país estava em guerra. Ainda assim, algo mágico aconteceu. Antes do jogo em Benin City, as facções rivais concordaram em suspender os combates. Por um dia, as armas silenciaram. Por um dia, o futebol trouxe esperança. O dia chegou. Benin City estava lotada. Pessoas de todos os cantos vieram para assistir ao espetáculo. O Santos enfrentou uma seleção local e Pelé deu um show. Seus dribles, passes e gols hipnotizaram o público. Enquanto o jogo acontecia, inimigos de guerra se sentaram lado a lado para assistir ao rei em ação. Foi como se o futebol tivesse criado uma trégua, ainda que temporária. No final, o placar pouco importava. O que realmente ficou na memória foi o momento em que um esporte uniu um país dividido pelo conflito. Essa história cresceu com o passar dos anos e se tornou um verdadeiro mito no mundo do futebol. Alguns questionam a veracidade do impacto completo dessa partida. Afinal, a Guerra de Biafra era um conflito intenso e complexo, e muitos acreditam que a trégua aconteceu apenas em regiões específicas próximas ao estádio. Mas aqui está o que não dá para negar. A presença de Pelé em solo africano foi um evento marcante. Ele era mais do que um atleta. Era uma estrela mundial que levava a alegria do futebol para além das fronteiras. Os jornais da época destacaram o impacto positivo da visita, descrevendo cenas de celebração que contrastavam com os horrores da guerra. Mesmo décadas depois, essa história continua a inspirar debates e reflexões. Será que um jogador de futebol poderia realmente interromper um conflito tão devastador? Ou será que isso foi mais um símbolo do poder do esporte de trazer esperança em meio ao caos? A resposta talvez nunca seja definitiva, mas uma coisa é certa: aquele dia ficou para sempre na memória de quem esteve lá. Seja verdade ou mito, o que importa é o que essa história nos ensina. O futebol é mais do que um esporte. É uma linguagem universal que ultrapassa barreiras, une nações e nos faz acreditar que, mesmo nos momentos mais sombrios, há algo que pode nos conectar. E você, o que acha dessa história? Já conhecia ou ficou surpreso com os detalhes? Comente aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. E não se esqueça, histórias como essa estão apenas começando aqui no Histórias do Futebol. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aquele amigo ou amiga que ama futebol tanto quanto você. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando o impacto do esporte mais amado do mundo.